Sejam todos bem-vindos ao Urban Talk. Já vamos no quarto episódio e estamos agora numa série de conversas à volta do espaço urbano, a URBS. E vamos aqui perceber, já no episódio passado, estivemos a conversa acerca de como é que as classes mais vulneráveis, as classes mais desfavorecidas, percebem o espaço urbano, como é que elas vivenciam o espaço físico da cidade. Hoje nós vamos falar das classes médias e vamos perceber como é que também elas são mais ou menos vulneráveis à forma como os nossos espaços são construídos, quer de forma planeada, quer de forma espontânea. Agradecemos sempre a vossa presença e a vossa participação. Continue conosco e vamos nessa viagem. Bom dia aos meus companheiros. Bom dia. Bom dia. Mais uma batalha. Estamos sempre com este sentido de compromisso, né? De tentar partilhar o pouco que nós conhecemos, que nós sabemos, para que consigamos ter essa consciência de como é que devemos planear, como é que devemos construir, como é que devemos vivenciar as nossas cidades. No último episódio, nós falávamos das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Nós vimos os três aspectos fundamentais, que é a habitação, o saneamento à volta das nossas residências e o modo como nos deslocamos para os vários objetivos que nós temos: escola, trabalho, comércio, lazer. E nós percebemos aqui as várias dificuldades, os grandes desafios que existem naquelas pessoas mais vulneráveis, que ganham até um salário mínimo de 70 mil kwanzas, mas sabemos que também aqueles que são, digamos assim, da classe média, que ganham em torno de 500 mil kwanzas até 1 milhão de kwanzas, 1 milhão e meio de kwanzas, eventualmente terão menos desafios, quer seja na comodidade da sua habitação, quer seja no modo como se locomovem. Eventualmente, na questão do saneamento, é um bocadinho mais diluído, né? Um bocadinho mais transversal com relação à classe dos vulneráveis, muito por conta da geografia onde são implantadas as casas, né? Os nossos lares. Mas então, vamos aqui tentar perceber como é que o espaço físico é percebido, como é que é vivenciado por aqueles que têm uma capacidade de renda superior, têm alguns hábitos de consumo diferenciados da classe média, aqueles que não terão o pão de cada dia como grande preocupação, como primeiro alvo, mas aspirarão a outros objetivos enquanto ao longo da sua jornada diária, né? Naquilo que eles perseguem diariamente. E os mais vulneráveis levantam cedo porque precisam trazer pelo menos um pão para comer. Os que estão numa situação um bocadinho mais favorável levantam-se para aspirar a outros objetivos, eventualmente duplicar ou triplicar a renda, conseguir um conforto maior para a família, mas efetivamente também percebem o espaço físico de uma determinada forma e o espaço também lhes é mais ou menos atrativo nessa mesma proporção. E, como sempre, para não fugir à regra, vamos começar pela casa, né? Pela habitação. Dali depois nós partimos para todo o resto. Bem, Rubi. Voilà. Obrigado, arquiteto Miguel. Vai ter aqui votos simpáticos dos meus companheiros e das nossas discussões. Eu acho que, pronto, estive aqui a fazer uma notazinha só para não me esquecer quando falavas de hábitos de consumo. E, de facto, a URBS é um lugar de consumo e de convívio, né? Miguel falava do espaço físico, de interação social, interação humana, símbolo, de alguma forma, do espaço construído ou que faz a cidade. E a cidade que ela faz a súmula
da URBS, né? Quando absorve estas questões da habitação, da circulação, do lazer. Perdão. E isto para dizer que nesta classe, e aqui, pronto, Miguel já avançou um bocadinho quais são os parâmetros, embora nós não consigamos com clareza necessária dizer que a classe média é este grupo. Então, parece que o socorro aqui do ponto de vista do enquadramento é olhar para aquilo que é a renda do indivíduo e, em função da renda, dar-lhe mais capacidade de consumo ou de aquisição de bens e serviços. E é desse segmento que estamos a falar. E parece que nesse grupo de indivíduos são de facto aquelas pessoas que vivem em áreas, digamos assim, com menos dificuldade. Num dado momento pode parecer firme essa afirmação, pode ser que o eventual pleonasmo, né? Yeah. De que a classe média vive em área devidamente consolidada, ou pelo menos com serviço ou com facilidade de acesso a coisas. Mas também vemos no nosso território, naquilo que é construído, há indivíduos com alguma capacidade edificativa e você vê pela qualidade do edificado, entretanto, ainda assim a informalidade está ali presente. E estando presente, cria alguns constrangimentos nos aspectos que fazem, portanto, a interação dele com o meio, com o conjunto. E o Miguel falava da questão da geografia, da disposição desse conjunto de habitações e depois a interação que ela ter no impulso que há de dar ao território, na dinâmica, pela circulação que ele irá promover para o território. Me parece que esta classe que estamos a procurar perceber e narrar aqui, ela sim tem grande influência, porque ela consolida o território, dando algumas nuances de qualidade ao território. Só que, infelizmente, há um grosso, que é mais parte pública, que é a infraestrutura. Nós vemos que existem bairros, não vamos falar, por exemplo, do Quilamba, não vamos falar do Nova Vida, se calhar depois, num outro segmento, a questão do Talatona e os seus condomínios, mas depois tens outras áreas na cidade de Luanda que têm também a presença muita desse segmento, mas que é de autoconstrução dirigida, que consultou em alguns casos algum arquiteto, e eles conseguem sim imprimir ou dar essa força ao território com alguma qualidade. Só que infelizmente nesse conjunto de procurar dar alguma qualidade ao território, ainda assim as questões que nós temos estado a levantar e que fazem com que esse exercício não se consagre com sucesso é a parte da infraestrutura que me referi antes. E esta parte da infraestrutura que não existe, ela combina com a ligação com o serviço, combina com a ligação com o lazer, combina a ligação dos resíduos, né? Portanto, há todo um conjunto de elementos que não dependem propriamente da vontade dele, exatamente porque é espaço público, é área comum, em que o particular desta classe não tem muito o que fazer. Então volta-se para si, eventualmente influenciar o mínimo possível no grupo. E penso que, sim, do ponto de vista da habitação, já se vê, em alguns casos, maior qualidade. Pode não haver qualidade, mas há robustez no edificado, há uma preocupação maior e que não gera tanto a sensação, a percepção de vulnerabilidade. Mas ainda assim, se fizermos um olhar para o todo, percebemos efetivamente que há aí muitas falhas e que essas falhas, portanto, essa capacidade de renda do indivíduo, não são capazes de suprir, exatamente porque o todo onde ele se insere está desestruturado, ou seja, há um condão muito forte de informalidade. E pronto. Essa ausência dos serviços públicos, das infraestruturas públicas, independentemente dele ter feito um considerável investimento na sua residência para que tenha conforto, depois ele torna-se vulnerável na medida em que não recebe das infraestruturas públicas o serviço com a eficiência que se deseja. Não é? Debate-se com os mesmos problemas que as classes menos favorecidas, da falta de água, da falta de energia, dos acessos em condições
desafiadoras, mas ele, pela sua capacidade de renda, tem outras formas de contornar, um bocadinho mais facilitadas comparativamente aos seus vizinhos, menos abastados. Sim, naturalmente. Aliás, é o exemplo que ocorre com o Quilamba, né? Parece que as pessoas vivem no Quilamba, mesmo as que agora, nesse processo, que eu sou o indivíduo que celebrei o contrato com o Estado e arrendei a minha casa, mesmo o indivíduo que arrenda a minha habitação, ele tem uma capacidade porque o valor da renda, né, já coloca o indivíduo que vai ali viver num outro segmento de população. Porque acho que as pessoas com menos capacidade dificilmente iriam, do ponto de vista da renda, ter capacidade de alugar uma habitação no Quilamba. E depois é um espaço que de alguma forma mitiga, né? O Quilamba em concreto mitiga, porque já tem essas condições, digamos assim, estabelecidas. Entretanto, tem a componente do serviço, que acho que hoje, eventualmente, para um segmento da população e dessa classe, consegue fazê-lo ali, indivíduos que empreendem, já vê-se muita restauração, muita loja de conveniência, escritórios, há esse tipo de serviços ali, estes conseguem. Mas são funcionários públicos, que me parece ser o grosso, esse ainda enfrentam quando saem desse espaço, digamos assim, com esse conjunto de facilidades, ainda vão continuando enfrentando os mesmos problemas. E entendo, sim, a urbe, né, é o palco ideal onde, portanto, se geram e se transformam, se operam, portanto, as mudanças que nós queremos para a cidade, para a sociedade, né? Que é o lugar de interação. Mas ainda assim, esses déficits inibem movimentos. Inibindo movimentos, eu não vivo o espaço público como tal. No outro momento até podemos discutir um bocadinho mais essa questão da vivência do espaço público, mas para dizer que, portanto, há aqui dois momentos. Há um momento em que eu não estou ou não resido no espaço como Quilamba, mas ainda assim tenho capacidade justificativa. E agora não sei como é que normalmente temos chamado esses bairros, porque quando tu vais ver um bairro como aqui a Zona Verde, em que tem mais ou menos uma rua com uma largura aceitável, não tem asfalto, mas é terra batida, portanto eu tenho acesso à energia, a água é um bocadinho mais difícil porque é tanque reservatório, não é? Eu tenho um reservatório de água em casa, mas, portanto, tu olhas para as edificações, para a área das habitações, tu vês que aquelas pessoas têm existir a condições. Entretanto, a questão dos equipamentos é que é da questão e faz com que perde-se muito qualidade da própria urbe. Do ponto de vista do edificado, da área de massa construída, da relação com o todo, digamos assim. Ok. Tá bem, já vamos voltar a essa questão ainda da habitação para este segmento. Entretanto, Avelino, o Ruben falava aqui daqueles que residem no Quilamba, que já têm uma outra capacidade de renda e que conseguem ter acesso às habitações no Quilamba. E comparativamente àqueles que, tendo essa mesma capacidade de renda e ainda assim vivem em zonas não planeadas, conforme foi o Quilamba, como é que são os desafios do ponto de vista da exposição aos desperdícios que nós produzimos, aos resíduos, à gestão desses resíduos, aos riscos ambientais que eventualmente possam estar aqui em causa? Miguel, perdão, bom dia mais uma vez, Miguel, aqui parceiros. É o seguinte, nós somos exímios produtores de resíduos. Toda a atividade humana está incorporada a um tipo de consumo, quer na atividade industrial, quer nas nossas funções habitacionais, até mesmo laborais, produzimos sempre alguns resíduos. Para ter ideia, se, por exemplo, fazemos a entrada em casa de algum pacote de bolacha, não vamos comer o invólucro. Portanto, vai se traduzir sempre em algum tipo de descarte. O que deve haver é, naturalmente, uma rede de aprovisionamento e o correto destino desses resíduos. Resíduo, porque é aquilo que pode servir noutra cadeia como matéria-prima para reciclagem e outros processos ou
outro processo produtivo. Mas a exposição, direta ou indireta, qualquer um de nós, em qualquer espaço, estaremos naturalmente sujeitos. A forma de vivenciar, quer num espaço formal, chamemos sem infraestruturas ou sem planeamento, né? Atendendo os instrumentos de programação e ocupação, uso do espaço, versus os espaços planeados. Claro que quem está nessa área em ausência está mais vulnerável comparadamente, digamos, a quem está no espaço planeado. Isso para dizer o seguinte: então, se eu não conheço o território que administro ou que faço gestão, não é? Claro que não há peça de previsibilidade onde quem habita sabe exatamente onde tem de depositar o resíduo. Porque esse instrumento é público e deve ser participativo na medida em que eu contribuí para o elaborar e sei exatamente, do ponto de vista do zonamento daquela circunscrição, onde é que devem estar dispostas as atividades ou os serviços, ou os equipamentos, como o arquiteto Rubem há bocadinho se referiu. Eu não posso, por exemplo, a uma área destinada para uma unidade hospitalar, necessariamente tê-lo como ponto predileto de deposição de resíduos. Portanto, para o exercício da transferência temporária, no exercício do planeamento, eu mesmo no meu quarteirão, no meu lote, tenho que levar ao conhecimento dos meus vizinhos, das pessoas que coabitam comigo, na maneira qual é o sítio onde devemos depositar o resíduo. Isso, numa escala micro em casa, nós também não temos logo o balde de resíduo na sala. Destinamos um espaço da nossa casa, do nosso lote, para fazer a deposição. Balde, mas sabemos que está ali localizado. E nos entes territoriais é a mesma coisa. Portanto, a exposição, todos nós estamos, não é? E quem vive, por exemplo, num condomínio, sabemos que pela capacidade de renda, pelos sinais de riqueza que vão, digamos, demonstrando, ou nós vamos pelo menos vendo, né, pela zona em que habitam, ficam sujeitas, se calhar, a um tipo de tratamento específico e organizam-se para que as empresas que fazem esse serviço vão lá e recolham. Nós, nos bairros autoproduzidos, ou que não temos tais planeamentos, se calhar também temos déficit de organização interna, porque o gestor público lá não vai, nós arranjamos uma forma com calha, né? Que onde puder, depositamos o Estado em função da pressão que for sentindo. Talvez um dia lá chegue. Há quem, felizmente, já vai tendo de forma, digamos, não diria, com alguma rotatividade, esses serviços vão passando, mas há outros, mais além, cabine ao Cunene, que eventualmente nem sequer um dia após lá, não diria, nem sequer teve lá uma organização ou, digamos, uma entidade pública para começar a remover. Daí temos vários amontoados de resíduos, chamemos lixeiras, em quase toda a área periférica dos nossos assentamentos a urbanos. eficiência na gestão dos resíduos tenderá a ser mais eficiente em áreas que foram planeadas. Não necessariamente com o nível de planeamento e de execução que foi o Quilamba, por exemplo. Bom, estamos aqui agora com alguma reiteradamente a falar do Quilamba, mas o Rubem há bocado falou, por exemplo, da Zona Verde, né, que não tendo um nível de acabamento e execução como teve o Quilamba, mas teve ali também houve ali uma ideia, né? Os arruamentos estão devidamente definidos e eventualmente não haja tanta dificuldade para os caminhões terem acesso ao interior dos bairros, mas ainda assim a gestão tenderá a ser mais eficiente em áreas com uma programação, com uma programação um bocadinho prévia, mais elaborada. Exatamente. É fácil, porque se eventualmente tiver o desafio, eu faço o diagnóstico. E a circunscrição territorial que for mais apta ao acesso ao meio, né, porque isso tem um cordão de circulação na hierarquia, digamos, ou no dimensionamento desse tipo de trabalho, define-se alguns critérios. Claro que algum que eu não tenha acesso, por exemplo, zona íngreme, com algum lamaçal, eu dificilmente conseguirei, né, ter que gerir melhor, salvo das situações excepcionais que criam um mecanismo próprio para lá operar. Só que, na verdade, o levantamento que nós temos aqui é traduzido, entre aspas, naquilo que vemos todos os dias. O quintal do meu vizinho sem ocupação é o meu ponto de depósito de resíduo. Quando a informalidade ou neste espaço não programado fica em conta, porque eu não tenho... Ninguém me vai responsabilizar,
não está lá o agente administrativo ou gestor do território para responsabilizar-se tanto para a própria recolha. Portanto, eu acabo por ser vítima sim, dessa responsabilização, entre aspas, dessa deposição, que consequentemente acaba por poluir a terra. E pronto, não é o que a gente deseja, mas o Estado, enquanto ente, tem que estar aí para começar a sensibilizar, levar o conhecimento das pessoas que as metas que têm para a preservação digamos, do planeta Terra deve ser responsabilidade de todos. Por isso é que inicialmente disse que todos nós somos produtores de resíduos e, quanto produtores, devemos também ter a nossa corresponsabilização no distrito, ou melhor, no aprovisionamento ou destino final do resíduo. Há bocado falaste de que quando nós descartamos o invólucro de alguma coisa que nós consumimos, ele poderá sempre servir para uma reutilização. Quando nós falamos dos pontos de recolha, deposição e recolha desses resíduos, e tendo em conta que também existe uma outra indústria, um outro mercado, que é dos catadores, que depois vão entregar os resíduos para pesagem, para ver se conseguem ter algum dinheiro, e esses resíduos são reutilizados. Havendo uma zona melhor planeada, os locais para deposição bem identificados facilitam nesse mercado emergente, né? Que é o dos catadores e para a consequente reutilização. Naquelas zonas não planeadas, em que até o quintal do vizinho que não vive lá serve como depósito de lixo, fica mais difícil para esse mercado ganhar alguma pujança. Nós, a Praxe, pelo menos, ainda que não regulado, já vamos vendo pelas artérias das nossas questões humanas, muitos operadores, não é? Muitos meninos, que até deviam, alguns pela idade aparente que nós julgamos que os mesmos tenham, estarem na escola, mas a fazerem essa coleta de resíduos. Portanto, sobretudo esse material ferroso, plásticos e outros, não é? Salvo o tal orgânico, que é biológico, que não tem assim, se calhar, tanto mercado. Mas, pronto, diminuem, pelo menos do ponto de vista do volume. Agora é preciso que a outra parte esteja aí para poder, se calhar, melhor orientar, para evitar que em pouco tempo tenhamos, digamos, desgraça ao nível da qualidade de vida desses nossos Há concidadãos. uns até que anunciam, né? Pegam um rádio e começam a anunciar. Sim. Gerador estragado, geleira estragada. Isso Peço é. desculpas, Miguel. Desculpas por estar a interromper. De facto, a área planeada, ela facilita, né? Só que depois tem uma questão da operacionalização, né? Parece que nas zonas informais, e como disse o Avelino, é mais fácil até do ponto de vista da educação do indivíduo. Como é que o indivíduo vai depositar resíduos que ele produziu na sua casa no quintal alheio, por não estar ocupado? Claro. Ou seja, a tal da informalidade permite que esse tipo de atos também ocorram. Porque as características, pelo menos que a URBS traz, é exatamente ter um arruamento, a minha parcela, o meu pedaço de terra, o meu lote está bem definido, as infraestruturas, redes técnicas, etc. Naturalmente, há zonas que têm serviços mais eficientes que outros de recolha dos resíduos. Mas o espaço em si também pressiona as pessoas a que tenham comportamentos sim, mais cordiais, né? Mais concordados com os outros. E a informalidade, infelizmente, é como o exemplo que o Miguel deu. E hoje agora vemos, então, um indivíduo anda pela rua com um carro de mão a berrar, quer isso, quer aquilo. Então, se é um resíduo até que tem características perigosas, não seria melhor ser depositado num sítio em condições, que as pessoas tiram os materiais perigosos que esse resíduo traz, baterias e por aí fora, ou geleiras e etc. Uma questão de saúde, não só do meio, mas do indivíduo, que até é o ator, o agente do negócio. Exato. Porque o negócio é bem-vindo, mas nessas condições parece um bocadinho difícil, né? Então, só para dizer que na área informal,
há esses atropelos quase que você age de forma quase que natural para isso, ignorando tudo. Nas áreas com alguma estruturação das áreas mais formais, digamos assim, que isto, embora do ponto de vista da operacionalização tem essas facilidades, mas é bem mais difícil você ter esse tipo de comportamento. Porque senão não me estou a ver. Daqui a algum tempo estamos a ignorar, mas se calhar um segmento temos que estudar. Também as pessoas estão a fazer negócio, abriu agora esse nicho de negócio com os materiais ferrosos, as pessoas andam ali a levar coisas, a fazer até a degradar o patrimônio Fazem público. pesca por arrasto, né? Tudo vale. Exatamente. As férias, tudo vale. Exatamente. É complicado. Daqui a pouco o comboio que nos leva ao Mungo, que o Kilson já não consegue mais coisas. Mas pronto, desculpas, Abril. Está bem. Já concluíste a fala, né? Tá bem. Daqui a bocado vamos voltar ainda a essa questão. Mas queríamos agora perceber, Kilson, falamos aqui já um bocadinho do Quilamba. Nós estamos a falar de uma classe que já tem um outro modo de consumo e uma outra capacidade de renda. E acho que meio que naturalmente vamos sempre acabar por cair no Quilamba, CQL, nessas zonas um bocadinho mais estruturadas, porque também essas centralidades que foram surgindo, e podemos também aqui incluir em certa medida a Nova Vida e algumas outras urbanizações. Agora, um vício de linguagem. Acho que não queres ir por aí, Miguel. Yes. Acho que não queres ir por aí, Miguel. Agora um vício de linguagem, né? Mas é isso legal. Sim. E é urbe. Não queres ir por aí. A conceptualização. Não queres ir por aí, Miguel. Pronto, e vamos naturalmente falar sempre dessas zonas que foram planeadas, porque também quem tem uma capacidade de renda já um bocado confortável quer sentir-se um bocadinho com acesso mais facilitado às infraestruturas. Eu lembro-me de um sobrinho meu que abominava viver longe de... Ele vivia ali no Prenda e ele abominava a ideia de viver para Viana, né? Para a periferia, para Camama, isso tudo. Mas quando abriu o concurso, o processo ao Quilamba, ele foi lá passar a noite. Ficou lá 2 ou 3 noites, não sei, na fila, para pôr o nome na lista. E ele dizia, eu só estou a vir aqui porque tem estrada, tem iluminação pública, tem passeio. Nós não estamos acostumados a isso. Então, isto foi um imã. Puxou muita gente, aqueles que tinham capacidade de lá. Até quem não tinha foi só na aventura, depois o Estado vai esquecer, não vamos pagar, né? É assim que nós pensamos. Mas pronto, isso para dizer o quê? Foram pensadas essas novas centralidades, esses subúrbios. O ideal era que, sendo pensados de raiz, tivessem também ali contemplados os vários equipamentos, né? Serviços, as escolas, as clínicas, de equipamentos. o ensino, que não nos obrigasse a continuar a fazer as longas viagens. Nós que vivíamos no Calemba 2, no Camama e Benfica, era mesmo só para ir construir, porque precisávamos de casa própria, mas toda a vida fazíamos na Maianga, no Quinaxixe e etc. Mas quem vai para uma centralidade, o ideal é que já tivesse lá pelo menos a escola para os filhos, tivesse lá a zona para fazer para o lazer e para o comércio e tudo lá. Mas no final acabamos sempre por voltar para o centro da cidade. Estamos aqui a falar das pendularidades, né? Da questão de ir e vir, né? que é o tema que cabe aqui ao Kilson. Então, como é que nós, classe média, nós de forma genérica, né? Classe média, que já temos uma capacidade de consumo diferenciada e optamos por viver em áreas que nos dão um bocadinho mais de conforto, mas depois temos os mesmos desafios do nosso sistema de transportes, né? Ou das nossas... Os acessos. Dos acessos, na forma como a cidade acabou por crescer e que dá-nos esses vários desafios para a locomoção. Bem,
Eu estava a pedir ao Miguel para não entrar na conversa dos subúrbios e da urbanização, porque infelizmente ainda temos um longo caminho a percorrer Pois. para entender o básico. Mas é curioso que essa questão das classes, né? E aqui o critério é a renda, né? Porque há autores que defendem que nós, por exemplo, em Angola não temos definição de classes, temos os extremos, né? Aqueles que têm muito, aqueles que têm pouco. Mas se entendermos e aceitarmos o critério da renda, vamos então classificar as famílias em essas subclasses, né? Classe média baixa, que são até entre 7, 8 salários mínimos, até 25 salários mínimos. Estamos a falar em 490 mil kwanzas, a perto de 1,8 milhões de kwanzas de renda. Depois, acima de 25 salários mínimos até 50 salários mínimos, está a falar de 3 milhões e alguma coisa, né? Seria a tal classe média alta. E é aqui o nosso território é fértil em curiosidades. Né? Aparentemente, eu com um maior poder de compra, né? E aqui a renda é familiar, né? Porque partindo do pressuposto que pai e mãe têm uma renda, né? Juntando-se, está, por exemplo, é uma boa receita. E era expectável que com esse poder, aparente poder de compra, eu fosse capaz de fazer escolhas. Porque essa é a grande diferença. Né? Aqueles que têm muito ou pouco e aqueles que nada têm. É o poder de escolher. Isso depois impacta naturalmente a questão de como nós nos deslocamos. Apesar de algumas semelhanças, e o Rubem apontou na sua intervenção, na questão do habitat, não do habitat edificado, o Rubem também indicou bem, que aí há diferença na qualidade, quer no material, quer até também no processo, porque alguns, muito poucos, procuram um profissional fazer o projeto, outro profissional para edificar, né? Porque tem essa condição, mas partilham dos mesmos desafios. Questão da infraestrutura, da acessibilidade. As diferenças começam a surgir quando, por exemplo, alguns, porque não são todos, e depois nós vamos tentar entender como é que alguns têm e outros não, já possuem um meio próprio para se deslocarem, que seja uma motorizada, né, que seja um carro. Aqui estamos a falar mais provavelmente do veículo automóvel, para fazer essas deslocações, o que lhe garante, lhe confere melhor alguma autonomia, não é? E depois, estava a falar do território ser tão heterogêneo, diria, a diversidade dessas classes, a miscigenação dessas classes, é que nós encontramos no mesmo espaço construída classe baixa, a classe média e a classe alta. E dependendo da geografia econômica, se quisermos, e porque depois foram mencionados aqui vários polos. Temos o centro da cidade velha, antiga, consolidada. Depois temos as centralidades, né? Que seriam, como o nome diz do termo, as centralidades seriam polos de atração e retenção, se tivessem todas as variáveis necessárias para que as pessoas pudessem viver com a qualidade de vida que se exige, como trabalho, serviço, lazer e tudo mais. E vemos nesses vários polos diferentes níveis de infraestruturação, o que vai afetar a maneira como eu me desloco. Mas uma das grandes diferenças que nós identificamos, tivemos a comparar, e no episódio passado tivemos a falar sobre os vulneráveis que pousam nos ombros dos transportes públicos, o meio usual para se deslocar. E aqui transportes públicos é o serviço de transporte público. Não é o transporte público, o autocarro público. Tem caminhoneiros, papatas e tudo mais. Prestam o serviço de transporte público. Não tem alternativa, por quê? Porque o poder de compra os constrange, nos dá opções, então eles têm que, diria eu, aderir ao transporte público. Na classe média, em alguns momentos, claro, grande parte da classe média também utiliza esse meio, mas depois existe um outro nicho de classe média que tem carro próprio. Em alguns casos não tem carro próprio porque tem condição de os comprar. E aí começa o paradoxo. Tem carro próprio porque ou é funcionário público e em função disso, porque exerce funções de direção, por exemplo, lhe é atribuído um meio para o meio de trabalho que ele utiliza para as deslocações
pendulares, ou seja, de casa para o trabalho e vice-versa. E para outras atividades, naturalmente, porque o carro fica à sua disposição. Isso depois impõe desafios. Primeiro é que nós temos uma dispersão. Não conseguimos ter uma harmonização, uma compreensão harmonizada de identificação da localização, da concentração desse núcleo. Porque tanto temos classe média no centro da cidade, como temos classe média na periferia. Mas naturalmente que vamos entender, ou no Quilamba, se quisermos, nessas centralidades. Mas vamos perceber duas situações diferentes. Para aqueles que vivem na cidade, em que o tecido urbano é consolidado e a infraestrutura, pelo menos rodoviária, não está tão má assim, tem uma ideia de uso diferente, porque ele usa o meio, vai e vem, os tempos de deslocação são menores, há uma espécie, há uma aparente qualidade de vida. E nós temos aqui nessa mesa 2 exemplos disso. Experimentamos isso. Nós vivemos no centro, trabalhamos no centro, os tempos que nós temos de deslocação são 5, 10, 15 minutos no máximo. No máximo. Abençoados sejam. Não, abençoados somos. Isso é abençoados somos, porque temos essa condição. Isso reduz o tempo de deslocamento, reduz o tempo de manutenção, ou melhor, aumenta o tempo de manutenção dos veículos, aumenta a longevidade dos veículos e, curiosamente, incentiva que nós usemos os nossos veículos, porque tem essas vantagens todas. E existem outras vantagens. Depois, isso Desculpa, que incentiva que usem os veículos, para esses deslocamentos. ou seja, ainda assim desincentiva a caminhabilidade. Sim. Mesmo com um bocadinho mais de conforto e as vias um bocadinho mais estruturadas, ainda assim não há um incentivo à caminhabilidade. Não há, porque tu tens a infraestrutura rodoviária, mas não é completa. Tu não tens a infraestrutura para caminhabilidade colocada. E a infraestrutura de caminhabilidade, temos que entender o nosso contexto geográfico. Um país tropical, faz muito calor. Tu não tens como caminhar com qualidade as nossas ruas quando elas não têm árvores. Por exemplo. Desculpas. Isso aqui, experiências que às vezes a gente procura fazer. É impressionante como é que nós não valorizamos o passeio. Independentemente de existirem árvores ou não. É que o passeio irregular, portanto, quando não tem buraco, é estreito em alguns pontos, até 40, 60 centímetros. Como é que é de circular ali? Depois, nós usamos a rua. E em aí alguns parece momentos. uma montanha russa. Sim, O banheiro fila é de 1 público. metro, depois a pessoa desce porque é a entrada de carro de um quintal e volta a subir mais 1 metro. Por mais até que eu tenha vontade de caminhar. Isso cansa, parece que estou a subir escadas. Não, desincentivo. Então, Tu não tens a Tem que infraestrutura. andar mesmo na não- berma da estrada. E quando existe, quando o passeio existe, ou está ocupado pelas dinâmicas sociais que nós conhecemos, pessoas a venderem no passeio, ou está ocupado, curiosamente, por placares de publicidade. É curioso. Andem na cidade e observem a quantidade de ferros e postes e coisas do género implantadas no passeio. Às vezes dá-me medo de que aquilo se desprenda. Ou que caia desprenda, na ou minha cabeça. tu inadvertidamente embatas num obstáculo fixo e tens ali um problema absurdo. Então, a classe média, essa classe média, diria eu, é atrelada, entre aspas, à função pública, e a função pública, aquela que tem direito a um meio para se deslocar, tem uma pressão diferenciada. Por exemplo, nós temos estimativas de um parque automóvel de perto de 3 milhões de veículos. 3 milhões de veículos. Nós temos uma população economicamente ativa de mais ou menos 17 milhões. 5 milhões e alguma coisa estão desempregadas. 12 milhões têm emprego. Aqui o emprego é formal e informal. Né? Só 2 milhões dessas pessoas é que têm emprego formalizado. Ou seja, em teoria, seriam essas pessoas em que, por exemplo, têm uma renda fixa certa, estarão em condições de adquirir um meio. Sabemos que os números não são assim, porque quem ganha 490 mil quase, quem ganha 2 milhões quase, não teria a condição de comprar um carro. Então, o que nós verificamos aqui, nesse nicho de classe média, pelas funções, que pelas funções que exerce na estrutura da administração pública, tem direito a um veículo.
e tem direito depois às benesses que a função atribui, não vai mudar para o transporte público. Não vai. Que depois os problemas, as tais externalidades que nós temos, né? Isso depois impacta todo o conjunto. Congestionamento, a baixa produtividade, não é? Problemas de saúde. E há um estudo curioso no Brasil, tenta fazer uma correlação da mobilidade urbana com baixo salário, com baixo rendimento. E a exposição do problema é simples. É que como eu perco muito tempo a chegar e a sair, eu perco o salário porque chego atrasado, sou descontado. E eu perco o salário porque sou pouco produtivo, porque chego cansado, fatigado. E com isso todo o sistema é afetado. E é um bocado o que nós vivemos. Já a nossa classe média, sem contar com outro aspecto que é relevante, que é a nossa baixa taxa de ocupação. Não só temos muitos veículos a circularem pelo número reduzido de infraestruturas rodoviárias que nós temos, mas como esses veículos invariavelmente estão desocupados. A taxa que nós temos por veículo não chega a duas pessoas por veículo. Algumas referências que consultamos indicam 1.2, 1.5 num veículo que, em média, poderia transportar 5 pessoas. Ou seja, você está a utilizar mal a infraestrutura. Mas depois, no episódio da pós, nós vamos falar sobre isso. Como é que nós podemos reverter esse quadro. Então, a partilha, falando da URBS e da classe média, partilhamos em algum momento, e aqui temos que olhar para a geografia urbana de maneira contextualizada, porque ela varia. Varia se tu viveres no centro da cidade, varia se tu viveres no Quilamba ou nas centralidades, e varia se tu viveres na periferia, porque tens os desafios da infraestrutura. Mas há um ponto comum dentro dessa classe, é que já surge aqui, atenção, não é a propriedade do carro, porque são coisas diferentes, mas é o uso do veículo individual como meio primordial para as deslocações. Porque uma coisa é eu ter um carro e não usá-lo, isso é um dado que eu tenho que destrinçar. Outra coisa é, não, o carro não é meu, mas eu o uso com frequência, que é o que nos interessa aqui. Então a grande diferença entre os vulneráveis e os um bocado menos vulneráveis, que são a suposta classe média, média alta, é que eles já têm mais uma opção adicionada aos modos como eles se deslocam, que é o carro próprio, para quase tudo. Isso depois tem essas implicações todas no sistema que eu apontei. E é interessante, Legrand, porque estava a conversar com uma colega que é para perceber, mudou de residência, né? Vivia em casa alugada no Quilamba, agora está em casa própria num outro sítio. Perguntei quais são as diferenças que nota agora. A primeira é que, pronto, sempre dá maior conforto ao indivíduo quando vai para uma casa que é sua. Mas depois diz, não. Eu tinha mais serviços no Quilamba, sei lá, tem mais conveniência, tem serviços públicos, repartições fiscais, etc, etc. Entretanto, no novo sítio onde estou, não tenho isso, é verdade, mas me sinto mais segura. Portanto, a classe média, essa coisa de viver em condomínios ou em bairros um bocadinho mais estáveis, uma das componentes é também a questão da segurança. Depois, a outra consegue ter as coisas do seu jeito, conforto. E uma terceira exatamente aquilo que você diz, que é a mobilidade. Ter capacidade, tudo bem. Viagens longas, mas ainda assim tem condições para fazer essas viagens longas. Naturalmente as consequências são estas que também são reportadas. Canso um bocadinho mais, tento fazer manutenções regulares. Quando estava no sítio X, não fazia tanto. Mas ainda assim me sinto bem naquele sítio, porque é seguro, me gera conforto e eu tenho carro. E o carro, às vezes, é um carro partilhado com o marido ou com uma outra pessoa, mas, ou um carro dado pelo serviço, mas ainda assim. É interessante. Nessa questão da segurança, é interessante que acredito que seja multidimensional, né, a tal da segurança. Na língua inglesa é que nós percebemos melhor isso. Na língua inglesa tem o safety and security, né, que são coisas diferentes.
security tem a ver com law enforcement, né? com a police. Depois tem o safety, que é a sensação, né? que o espaço me traz. Porque Devido. a dinâmica na cidade, as pessoas a circularem, isso também dá-me segurança. O facto de eu não ter que me expor por exemplo, a vias de tráfego muito acentuado. Enfim, esses riscos todos que o espaço me traz. Isso aqui é o tal de safety, né? A sensação. Mas aqui no caso, referia mesmo a. Porque Conforto, qualidade, percepção. é a percepção de segurança. segurança. Porque no final do dia, quando começamos a conversar um bocadinho mais para ter detalhes, tu vês que é o ambiente Qualidade de vida, Dá-lhe, segurança, né? conforto. dali isto. E você vê em alguns casos, tu tens segurança à porta de casa, mas Vida, né? tu tens o policiamento e algumas ruas com maior regularidade, mas nem com isso. Então, parece que é um esclarecimento interessante. Isso praticamente acaba por reforçar as ideias que temos estado a partilhar aqui, que qualquer programação para a ocupação e uso do solo é fundamental. Por causa da tal previsibilidade que nós vamos partilhando, que o ente administrativo ou gestor de espaço tem como matéria para exercer a sua tarefa. Portanto, vamos prover quer em programação autoproduzida, com essa infraestrutura, porque há sempre escassez de recursos, mas quando a partida se desenha e permanentemente salvaguarda-se algum recurso para, de forma gradual, ir implementando estas infraestruturas, estes equipamentos, menos sabemos onde vamos, para não gerar a própria dispersão, não é? E a arbitrariedade que tem estado tem criado como consequência esta sensação de insegurança, de delinquência e até mesmo estigma de quem vive no bairro autoproduzido, se calhar é menos do que quem vive na zona consolidada. E depois falou-se aqui, por exemplo, da escala da disposição desses segmentos. Eu tenho, claro, algumas apreensões. Entendo que o afiliado apresentou aqui, melhor, até tu quis apresentar aqui, e bem, alguns dados com referência à renda, não é? Que é fundamental. Mas para o contexto, por mais que eu tenha 2, 5 ou 10 salários mínimos, também para os desafios em que somos expostos do pagamento de serviços que nos chegam à casa, também, se calhar até estamos na classe precária, né? Igual a quem eventualmente está a fazer negócio de forma informal no dia a dia. Repara uma coisa, é verdade, tu estás menos mal, mas é uma condição real, né? Porque não nos podemos comparar a uma pessoa que tem uma renda instável, porque produz a tal da classe da subsistência, de emprego de subsistência, está ali a trabalhar e o que fizer no dia é o que vai consumir e tudo mais. Do que nós temos uma renda que sabemos que é fixa e nos permite, estás a dizer bem, fazer uma programação. Porque depois não afeta apenas a maneira como nos deslocamos, é a maneira como disseste bem, a maneira como nós vivenciamos o espaço. Onde os teus filhos vão estudar, não é? Quem cuida dos teus filhos? Ou seja, a tua renda vai te permitir agregar valor por via da obtenção de serviços que quem não tem essa renda não consegue. E isso acontece com grande intensidade na maneira como nos deslocamos. Claro que nós, e por isso eu estava a dizer que era importante em relação à classe média, média alta, não é? Porque existem pessoas de classe média, média alta, e aqui em função do critério da renda, que partilham os mesmos problemas dos vulneráveis. Aliás, muitos de nós somos vizinhos de pessoas absolutamente vulneráveis. E vivemos muitos problemas em relação a isso, desse contraste. O facto, por exemplo, e aí a educação, naturalmente, que joga um papel fundamental, nós convivermos com uma anormal normalidade em que eu produzo resíduos e a primeira coisa que eu faço é atirar os resíduos para o quintal do vizinho, e isso a mim não me diz nada, não é? É grave. É grave, porque depois é uma consciência que se perpetua no tempo. Porque o nosso grande problema é exatamente ter essa consciência, um mindset que normalizar coisas que não podem ser normalizadas. E isso reflete na maneira como nós utilizamos o espaço, na maneira como nós, por exemplo, valorizamos, entre aspas, o carro. Porque o carro para nós não é apenas um meio de locomoção. Já falamos, acho que falamos disso no episódio passado. É um meio de afirmação social. Por isso, por essa e muitas outras razões que eu não quero agora antecipar,
tem a ver com a política, da política pública. Nós vamos ter muita dificuldade em migrar, porque o grande desafio que nós temos agora, e vocês viram os números dos 2 milhões de carros, quase 3 milhões de carros que existem no Parque Automóvel Nacional, não são os vulneráveis que os possuem ou que os utilizam. É a franja, diria eu, que tem, primeiro, algum poder de compra, porque há algumas pessoas que têm poder de compra, e depois é aquela franja que, sendo, diria eu, agente administrativo, agente público, beneficia desses veículos. Diria eu, em sacrifício da maioria, que se desloca por meios de transportes públicos. Ou não se desloca, tenta, não é? Porque nós não temos. Então, a grande questão é exatamente essa. Porque depois nós temos, para piorar, temos um déficit de infraestrutura, é verdade, mas depois temos uma subutilização desses meios. Não é possível. Olha, um exemplo curioso que eu gosto de brincar com o Ruben. Nós, para virmos aqui gravar o episódio, usamos quantos carros, normalmente? Um carro. Não. 4. Usamos 4 carros. Nós, para virmos aqui... Quer dizer um carro para cada um. Sim, usamos 4 carros. Estamos a falar de pelo menos 20 lugares. São frentes diferentes. Não, mas é o princípio. Mas nós poderíamos, conscientemente, e até porque vivemos em pontos diferentes, não, vamos combinar um sítio. E apanhamos. E usávamos um carro apenas. Eram menos 3 carros na via. Percebem? O cenário Não, o cenário ótimo seria nós pegarmos no transporte público e chegarmos aqui no centro, com os vários modais, dentro do percurso origem e destino, com os vários modais, utilizarmos a infraestrutura para o bem comum. Qual o bem comum? O bem. Nós aqui também estamos a falar da questão ambiental, da emissão de gases. Que eu não sei, muito sinceramente, não sei quais são os números. Mas reparem que a nossa consciência, e nós somos um bocado conscientes, não é? Agenda. Leva-nos logo a usar o carro. E hoje, por acaso, vim o Ruben, eu e o Ruben vemos no mesmo carro. Mas seria um exercício que poderíamos fazer todos os dias. E já existem, só para terminar essa parte, noutras latitudes, o car sharing, a partilha de carro, como política pública. Não é eu, Miguel, o Ruben, o Avelino decidimos partilhar o carro, não. Acho que foi em França, posso estar enganado, mas acho que é numa região francesa. Decidiu. Porque baixa densidade. As coisas estão interligadas. Não é? Tu não vais colocar transporte em massa numa zona que tem baixa densidade, tem baixa procura. Não vais fazer isso. O que eles fizeram foi, ok, aqui vivem quantas pessoas? Vivem 10. Mas cada um deles tem um carro, são 10 viaturas. Não, nós vamos pôr aqui um programa, vamos ter um programa de car sharing, partilha de carros, em que o Miguel, o Ruben, o Kilson vão usar esse carro, porque eu sei qual é a rotina, sei qual é a dinâmica, sei quais são os horários e sei qual é o destino. Então o carro vai passar às 8 horas, pega o Miguel, o Kilson e o Ruben, deixa no trabalho às 8h30 e depois pega no final do dia e volta para casa. Miguel, Kilson e o Ruben têm veículos, mas os veículos estão lá. Até porque, noutras latitudes, ter um veículo custa muito, não é? Então, são medidas que nós temos que começar a pensar em implementá-las, naturalmente, casuisticamente, porque também não vamos ter aqui um choque térmico, por assim dizer, mas que temos que começar a pensar nelas porque temos que olhar para o bem comum. E a classe média, que é o motor, diria eu, econômico de qualquer sociedade, o Avelino aqui especificou bem, porque demanda serviços e tem essa capacidade de pagar pelos serviços. Por sua vez, vão criar um microclima econômico na subbase, que vai depois retroalimentar outras famílias, que num cenário ótimo, vai permitir que elas depois ascendam, né, a outra classe e consigam ter uma maior renda. Então está tudo interligado. E os territórios jogam um papel importante nisso. Porque já vemos casos de pessoas que o Miguel referiu, o seu primo, que lutaram para ter habitação no Quilamba, nas centralidades, mas que depois, porque saíram de algum sítio, algumas do centro da cidade a viverem em condições menos favoráveis, condições subhumanas, que foram para o Quilamba, mas depois perceberam que nem é a distância, é o tempo de deslocação, que varia em média 4 horas por dia. 4 horas por dia, nas zonas, claro, nas horas de ponta.
que perceberam que saem às 4 da manhã, voltam às 22, não têm o essencial que é qualidade de vida. O que é que as pessoas estão a fazer? Estão a arrendar as suas casas, estão a voltar ao ponto de origem. É elementarmente classe média. Conseguem ter alguma economia, porque depois poupam, quer no combustível, manutenção, Tempo gasto no para as viagens. tempo utilizado para as viagens, ganham alguma estabilidade emocional, Entre aspas. passa a ser mais. Entre aspas, sim, claro. Mas só o facto de tu não perderes sente-se 4 horas. confortável. Dei o meu exemplo do Ruben. Nós literalmente 15 minutos é muito. 10 minutos nós fazemos nas nossas residências até o nosso local de trabalho. 10. Estamos alinhados, mas entenda. Então, é essa a que questão. Estamos alinhados. Entenda que também só o facto de nós termos a programação do território com a concentração destes serviços mais para um lado do que ter a visão da desconcentração, entre aspas, da disposição dos mesmos em outros polos, onde também habitam pessoas, promove mesmo esta concentração, como consequência, esse nível de precariedade que vivemos nas cidades. Por quê? Porque também devia, por exemplo, neste momento, haver serviços desconcentrados, quer privado, quer público, não é? Nestas zonas onde realmente as pessoas tendem a ocupar. Não temos, por exemplo, registro dos que vivem por conta própria, de negócio, o que for, mas muitos às vezes saem mesmo aí do quilômetro 26, da Barra de Kwanza, para vir trabalhar no mercado 30. Que é ali onde encontrou o nicho dele de negócio, não é? Sim. Que do ponto de vista da conectividade, podia-se pensar também já nesse ramagem, não é? E, Exatamente. como falou também, criar aqui peças de escolha, de consumo, em função do segmento em que as pessoas se sintam à vontade para fazer a vida. Portanto, há aqui mesmo necessidade de reprogramação, de reestruturação da nossa malha urbana, em função dos sinais, não é, que o contexto nos vai passando. Agora lembrei-me dele que é um bocadinho curioso. Essa questão que o Kilson levantava do paradoxo da cidade, por causa das dinâmicas desse grupo da classe média. Revela que a Urbis é de facto para além da questão do paradoxo, é um lugar de contraste, de desigualdade social tremenda. Porque é verdade, tu vês no centro da cidade, parte mais histórica da cidade, há indivíduos que sujeitam-se a viver Papelão. Nem é o logradouro, é a extensão de um terreno próximo de um prédio. Tu vês, vira um autêntico, sei lá o que é, uma senzala, como diriam em outros tempos. Porque as pessoas se negam. Eu não tenho condições de estar a custear o transporte o tempo todo. Eu prefiro manter-me aqui. E depois é a tal questão que falávamos inicialmente, da habitação, com a proximidade com o serviço, a escola das crianças, e muitas vezes essa questão da educação tem muita influência na deslocação, do ponto de vista geográfico, de eu sair do sítio onde vivo, às vezes em condições difíceis, para um sítio em que as condições, em teoria, são melhores, mas depois tem esse constrangimento. Eu tinha uma escola melhor do meu filho, no sítio onde estou a sair, eu no sítio onde estou a sair não pagava tanto para o transporte porque eu ia a pé e coisas do gênero. Mesmo com as dificuldades que nós falamos, que depois aqui, em alguns casos, é uma questão de desenho urbano, olhar para aquela área, recompor, cortar sentidos do trânsito, privilegiar a caminhada. Acho que é possível fazermos isso em alguns sítios. É possível. Sim, o possível será sempre, não é? Entendo que nós... Não, me falo que é possível, porque o esforço financeiro não é tão grande assim, ou não é grande. A coisa é só pintar o passeio, é só dizer o sentido do trânsito passa para ali. Informar. Sim, só isso. E vemos muitas questões dessas quando olhamos para a internet, mundo afora. A causa... Dinheiro chão. Banismo tático. Sim, banismo Vamos tático. por aí. A causa, como temos estado aqui também a partilhar, é mesmo a inexistência desse instrumento orientador, não é? A vida está aí, está a ser feita, temos mais uma vez entender que o exercício deve começar no instrumento que diz onde quero ir, onde queremos chegar. Não é? E do ponto de vista das grandes decisões, servirem de agenda, porque essas pessoas não estão num outro espaço, ainda que estivessem, como dissemos muitas vezes aqui, no mar, no ar, não é? Devem ser sempre reflexo de um sentido de orientação também,
para, do ponto de vista da qualidade ambiental, da qualidade de vida, termos, digamos, condições para proprietar, digamos, qualidade para as futuras gerações Sim, também. e depois vê, essa questão da qualidade ambiental é complicado. As partes mais centrais, com serviços fundamentais do Estado, o cheiro nauseabundo é complicado. Então tu pões pessoas na zona de prédio de táxi, e refiro-me à zona onde tem o Ministério das Obras Públicas, o Ministério das Finanças e etc. Capitão, as pessoas. É o sol em cima das pessoas, é o cheiro, o balneário público. E ali, Legrand, altera o sentido do trânsito, dá espaço público, põe uma meia dúzia de cadeiras, pinta o pavimento. Eu acho que dá para resolver, para mitigar. Sim, de certa forma, sim, dá. Dá para mitigar, até termos soluções melhores conseguidas e etc. Então, o equilíbrio do país é um. Prontos, o tema não se esgota aqui. Nós vamos encerrar esse ciclo de conversas da URB no próximo episódio, mas naturalmente que o que nós falamos aqui serve sempre para reflexão, para que efetivamente consigamos no final ter aqui um ponto de equilíbrio nas nossas cidades, para que elas se tornem um espaço atrativo para todos nós, né? Vamos continuar, vamos voltar a refletir isso no próximo episódio. Mais uma vez, obrigado pela sempre valiosa contribuição que vocês dão aqui para enriquecer o nosso debate. Então, Yes. Desculpa, é só para dizer que a cidade somos todos nós. Há um livro de uma autora brasileira, já de algum tempo. Uhum. E quando nós não falamos disso, mas quando conseguimos sair para conhecer outras realidades, um dos livros com que nos confrontamos foi esse. Então, A cidade somos nós e aquilo que nós decidimos exatamente. depositar na cidade. Exatamente. Depois a cidade vira o que nós depositamos imagem. nela, né? Vira a nossa imagem. É exatamente isso. Bom, obrigado pela sua presença. Continue a nos apoiar, continue a deixar os seus contributos, os seus comentários e vemo-nos no próximo episódio. Até já.